Fala galera, beleza? Aqui é o Dr. Control e hoje vamos continuar as nossas aulas de Excel. Bom, hoje é a nossa 16ª aula, onde eu vou iniciar uma nova função que é a famosa função soma-c. Bom pessoal, esta função soma-c, vou abrir aqui meu bloco de notas somente para passar uma instrução. Então vamos lá, vamos digitar aqui, anotar no caderno que a função soma-c trata-se de uma função que irá calcular uma soma através de uma condição ou, se achar melhor, através de um critério. Esse tipo de função, pessoal, ele vai facilitar quando vocês precisarem fazer uma somatória, por exemplo, de produtos, aliás, de valores que são muito extensos, né? Você tem uma tabela muito grande e valores alternados nas células. Então, para que você não fique usando a função soma, você pode, através de um critério, especificar sobre um determinado texto qual que vai ser a condição a ser calculada, né? Através de qual condição. Bom, então, inicialmente o que temos que entender aqui é a sintaxe dessa função. Ela começa como igual soma C. Ao abrir parênteses, a primeira coisa que ela vai pedir para você é o intervalo de procura. Depois vai pedir ponto e vírgula. Aí vai entrar o critério. Vamos colocar aqui entre aspas, né? Critério, que pode ser um texto, pode ser um número e etc. E no fim, ela vai te solicitar o intervalo de soma. Então, tendo em mente esta sintaxe, vamos agora entender dentro do Excel. Já estou aqui com o Excel aberto, já fiz uma tabela inicial bem simples para que a gente possa entender o seguinte. Aqui nós temos uma lista de produtos, onde eu tenho teclado, mouse e monitor. E notem que aqui essas informações estão de maneira repetida para que a gente possa entender essa função. E aqui também os valores condizentes aos nomes dos produtos. Então o que eu quero aqui? Eu quero, do lado direito, fazer uma soma total do teclado, depois do mouse e depois do monitor. Então esta função tem a função de extrair do intervalo de procura todos aqueles nomes que forem iguais, através do critério que estiver contido dentro dessa seleção dos nomes, você vai depois selecionar o intervalo de soma. Bom, como que vai funcionar então? Vamos supor que eu não queira trabalhar com essa função soma-c. Vamos supor que eu precisasse fazer a função soma para que somasse todos os teclados que eu tenho aqui na minha lista, né? Então eu faria da seguinte maneira: coloco o sinal de igual, soma, abro parênteses, então eu tenho aqui este teclado, certo? Coloco ponto e vírgula ou seguro a tecla Ctrl, clico no outro teclado, ponto e vírgula e clico no outro teclado. Então aqui eu fiz uma somatória de maneira alternada. Inclusive isso aqui foi algo que eu já ensinei em aulas anteriores. Pressionando a tecla Enter, eu tenho o resultado então de R$ 75,00, a somatória dos 3 teclados. Só que aqui ficaria um processo muito lento se acaso a minha tabela fosse grande demais, né? Então o que eu posso fazer? Usar essa função soma-c. Então vamos lá. Aqui na soma total do teclado, nós colocamos então igual soma-c, abrimos parênteses, e aí o primeiro intervalo é o intervalo de procura, ou seja, será aqui a lista de produtos. Ó. Então eu arrasto desde teclado até monitor. Mesmo que o teclado não seja o último da lista, mas eu devo sim ir até o fim, porque futuramente, se eu mudar aqui monitor para teclado, ele terá que ser contabilizado no meu resultado, certo? Então esse primeiro aqui é o intervalo de procura, no qual eu também poderia ter nomeado este intervalo, que eu já ensinei também em aulas anteriores aí dentro das funções procv e proch. Feito isto, vamos colocar agora ponto e vírgula, abrir aspas e colocar o critério, a condição. Bom, aqui é bem simples de interpretar. O que eu estou buscando não é o teclado? Já que é o teclado, basta que eu digite ele aqui, ó. Então o Excel aqui vai entender que tudo que tiver escrito teclado dentro desta lista,
dentro desse intervalo, ele vai ter que fazer a somatória. E para fazer isso, eu coloco ponto e vírgula e agora eu pego o intervalo de soma, que é a última coisa que ele pede em sua sintaxe. Vamos arrastar então o intervalo inteiro de soma, fechar os parênteses e apertar o Enter. Prontinho. Notem que eu tenho aí o mesmo resultado, só que aqui de uma maneira muito mais prática e inteligente, ok? Seguindo essa ideia, vamos então somar agora o mouse. Ó. Colocaremos aqui igual soma C, sempre tudo junto. Vamos arrastar o intervalo de procura, ponto e vírgula, abro aspas, escreva agora mouse. Não importa se você escreveu com letra maiúscula ou minúscula, ele vai interpretar, mas o que importa é que você digite da mesma maneira que foi digitado todos os itens em sua lista de procura. E agora no final eu seleciono novamente aqui o intervalo de soma, fechando parênteses, Enter, eu tenho então o valor de R$30 de todos os mouses. E agora vamos somar todos os monitores, igual soma C, abro parênteses, seleciono novamente o intervalo, ponto e vírgula, aspas, escrevo agora monitor, aspas, ponto e vírgula, e arrasto a coluna de preços. Ó. Fecho o parênteses, Enter, eu tenho então que os 3 monitores aí encontrados têm um total de R$1.200. Ok, pessoal? Então essa é a nossa primeira tabela, vamos para a segunda tabela. Bom, essa daqui também é uma tabela simples, ó, fiz também mais uma listinha de produtos e preços, só que aqui eu tenho uma variante aí dentro da função soma C agora, porque aqui eu estou pedindo para calcular somente a soma dos valores acima de R$1.000 usando a soma C. Porque, como eu disse, eu poderia muito bem usar a função soma e selecionar somente os valores acima de 1.000, sendo que eu posso facilitar isso dentro da minha seleção, fazendo então o uso do critério da função soma C. Como é que vai funcionar? Vamos lá. Aqui na resposta ficará igual soma C, abrir parênteses. Eu ensinei em sua sintaxe que a primeira coisa que ela pede é o intervalo de procura. Só que aqui tem uma pegadinha, porque não há necessidade de eu pegar o intervalo de procura, que são os produtos, já que na minha pergunta não estou perguntando se eu quero fazer a somatória de um determinado produto, e sim somente a somatória dos valores acima de 1.000. Ou seja, o intervalo de procura agora será totalmente desnecessário. Sendo assim, eu inicio já pelo intervalo de soma, que são os preços aqui. Então eu clico, seguro e arrasto, pego todos os preços, e quem será então o meu critério entre as aspas aqui? Será o sinal relacional maior que R$1.000, conforme está na pergunta. Então vejam como que ficou agora esta função reduzida, porém muito útil. Então todos os valores que forem maior que R$1.000, ele fará a soma e os a menos serão ignorados. Vou apertar o Enter, ele deu 12.100. Então ele somou somente aqui o 1.800, 3.500, 2.800 e 4.000. 800, 250 e 400 ele não somou porque estão abaixo de 1.000. Então no critério você pode fazer, colocar dentro do critério aquilo que você deseja. E agora indo para a nossa última tabela, aqui eu tenho uma tabela também de produtos, eu tenho o gênero e tenho o lucro total. Aqui nós vamos fazer uso então de duas funções, uma que eu já ensinei em aulas passadas e a outra será a soma C. Bom, a primeira que eu estou solicitando aqui embaixo é a quantidade de produtos alimentícios, ou seja, eu só quero que faça uma contagem através de um critério, eu não quero que faça nenhum tipo de cálculo matemático. Então, para isso, nós vamos dar agora uma recapitulada na função conte.c. Quem não entende essa função, volte nas minhas aulas anteriores, nas quais eu ensino. Bom, então usaremos aqui a função igual conte.c. Opa, faltou a letra O. Que ela vai fazer o quê? Uma contagem através de um critério. Então, o que ela pede? O intervalo e depois o critério. Já que eu estou buscando os produtos alimentícios, eu vou selecionar aqui a coluna inteira, coloco o ponto e vírgula, abro aspas e escrevo exatamente como eu escrevi no meu exercício. Então, eu vou lá e coloco alimentício.
fecho as aspas, fecho parênteses, aperto Enter, ele me calculou que aqui possui 5 produtos alimentícios. Então é somente uma contagem de acordo com o critério. Seguindo essa mesma ideia, na linha de baixo eu pergunto a quantidade de produtos de higiene. Então vamos lá, igual conte.c, abro parênteses, seleciono novamente o gênero inteiro, coloco ponto e vírgula, abro aspas e escrevo então higiene. Fecho aspas, parênteses e Enter. Então temos 5 produtos alimentícios na lista e 4 produtos de higiene. Um pouco mais abaixo eu tenho aqui que agora eu quero o lucro dos produtos alimentícios e o lucro de produtos vestuário. Ou seja, que seja feita então uma somatória de todos os produtos alimentícios e também de vestuário. Para isso vamos fazer uso então da função que estamos aprendendo hoje, que é a soma C. Colocamos igual soma C, abro os parênteses, onde estão contidas as informações que eu preciso. Novamente, aqui na coluna gênero, nesse caso eu preciso do intervalo de procura. Coloco ponto e vírgula, abro aspa, escrevo alimentício, fecho aspas, ponto e vírgula, e agora eu seleciono toda a coluna de lucro. Fecho parênteses, aperto Enter, e ele me resultou então R$ 29.911, que foi exatamente a soma de todos os produtos alimentícios. Agora vamos fazer a soma de todos os produtos de vestuário. Igual soma C, abro, seleciono novamente toda a coluna, ponto e vírgula, aspas, agora escrevo vestuário, fecho aspas, ponto e vírgula, e o intervalo de soma, que é o lucro total. Fecho parênteses, Enter, eu tenho um total de R$ 6.912 de produtos de vestuário. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham já interpretado e entendido um pouquinho desta função soma C. E em aulas posteriores eu ainda vou abordar sobre esta função soma C e assim também como vou abordar funções que eu já passei anteriormente, assim como eu usei nesta videoaula de hoje a conte.c. Então, conforme nós vamos avançando no curso, com certeza nós vamos reutilizando algumas funções que já usamos no passado, ok? A título também de treinamento, como eu sempre digo, o Excel, para que você aprenda legal, você deve treinar bastante. Então, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o forte abraço do Dr. Control e até a próxima. Valeu!